Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam todas e todos muito bem-vindos, bom dia. Aqui mais uma vez a gente se encontra para nosso momento com Deus, nosso momento de oração, e eu espero que você esteja bem, que as coisas estejam bem aí na tua casa, na tua vida, na tua família. Por isso, mais uma vez, a gente está aqui para rezar e eu peço que Deus te abençoe. Peço que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, o teu ambiente de trabalho, tudo aquilo que você está vivenciando, que o Senhor possa sempre estar conduzindo a tua vida, passando na frente daquilo que talvez está travado, daquilo que pode ser diferente. Hoje, mais uma vez, a gente vai ter aqui contato com a Palavra de Deus. Mais uma vez, esta Palavra de Deus, ela é carregada de muitas bênçãos e de muitas coisas para nós. Esta Palavra de Deus hoje, ela vai nos ensinar que a vida sempre está em primeiro lugar. Por isso, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E ao iniciar o nosso momento de oração, a gente vai colocando diante de Deus tantas coisas que são importantes. A gente vai sentindo essa presença de Deus, a gente vai buscando sua força, a gente vai buscando a sua paz, a gente vai buscando o entendimento que vem através de nosso Senhor Jesus Cristo. E com certeza, o Senhor sempre vai transformando a nossa vida. Por quê? Porque Ele te quer bem. Ele nos quer bem, com saúde, seguindo em frente, sempre com muita paz, sempre com muita alegria, sempre com muita disposição. Por isso, mais uma vez eu digo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que esse dia seja bastante produtivo para você. E é assim também que nós queremos, então, dar início a este momento. A gente vai, nesse instante, então, pedir a ação do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Nós vamos pedir que o Espírito Santo nos traga sempre coisas boas e bonitas, mas principalmente nos dê, principalmente nos dê aquela alegria de jamais desanimar. Que a força do Espírito Santo que hoje recai sobre você e sobre o teu coração te ensine a sempre ser perseverante, seguir em frente, abraçar a tua vida com muito amor, com muita segurança, porque o Senhor, sim, o Senhor, Ele conduz a tua vida. O Senhor conduz a tua vida. E é por isso, então, que nesse instante nós vamos dar início ao nosso momento de oração, dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E aí, com esta presença do Espírito Santo no seu coração, eu quero dizer para você, viva bem esse dia, tá? Abraça a tua vida com amor, abraça a tua vida com esperança, olhos voltados para o Senhor, cabeça erguida, planejando aquilo que você precisa, correndo atrás daquilo que você precisa correr atrás, buscando aquilo que te faz bem, aquilo que te faz firme, aquilo que te faz seguir em frente. E o Senhor sempre vai estar conduzindo a tua vida. Por isso, mais uma vez, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde
E se você quiser nesse instante compartilhar este momento, convidar alguém, marcar alguém, vamos juntos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, o nosso bom Deus nos reúne no seu amor, mas não somente isso. O nosso bom Deus hoje te acordou. E se Ele te acordou, e se você está vivo, e se os seus olhos estão abertos, é porque existe um mundo de possibilidades dentro do seu coração. E é assim que a gente vai seguir a nossa vida, sabe? Sem medo, sem deixar-se levar por aquilo que talvez poderia ser diferente. Não. Hoje nós vamos dar aquele passo bastante bonito, sabe? Hoje nós vamos dar aquele passo da fé. Hoje nós vamos seguir em frente, sempre na presença de quem nos quer muito bem. E palavra de Deus para você, palavra de Deus para a tua casa, palavra de Deus para aquilo que está no teu coração, palavra de Deus de Marcos, capítulo 2, versículo 23 ao 28. Marcos, capítulo 2, versículo 23 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Olha só, escute esta palavra de Deus. Ouvidos bem atentos neste instante. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Os seus discípulos, com fome, começaram a arrancar espigas de trigo enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado aquilo que não é permitido? Jesus parou, olhou para eles e lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes era permitido comer esses pães. E Jesus ainda acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui, aqui a gente olha hoje para este momento nosso. Aqui a gente olha hoje para este Evangelho. E aqui eu diria assim, a gente olha hoje também para a tua vida, Para tudo aquilo que talvez você já passou nesta vida, que você já vivenciou e assim por diante, A gente olha hoje para este Evangelho e a gente vai colocar uma coisa muito importante no nosso coração. E eu gostaria que você colocasse isso no seu coração. A tua vida, a tua vida, que é um dom precioso. A nossa vida, a vida de qualquer pessoa, sempre vem em primeiro lugar. Sempre vem em primeiro lugar. Sempre vem em primeiro lugar.
sabe? Então, a gente hoje vai olhar para tudo isso com, sabe, vai olhar para esse evangelho com aquela esperança tão linda. Nós vamos olhar hoje para esse evangelho e eu diria que hoje Jesus ele está falando, quem sabe, de tantas coisas que você já passou ou que você ainda vai passar, ou que talvez algum familiar, talvez você lá no seu ambiente de trabalho já passou. Porque você vê, né, que muitas vezes as pessoas, muitas vezes a gente perde noção, né, de algumas coisas. Muitas vezes a gente perde noção de algumas coisas e a gente acaba julgando os outros. A gente acaba muitas vezes sendo grosso com os outros. Às vezes a gente acha que os outros não podem fazer uma coisa diferente do que eu, né? E assim por diante. Então, se um dia alguém foi grosso com você, se um dia alguém foi mal educado com você, eu, quem sabe, uso uma expressão que não gostaria, mas se alguém foi maldoso com você, sabe, não pare, não desista, não baixe a tua cabeça. Porque o que acontece? O evangelho de hoje é o evangelho de algumas pessoas que elas não conseguiram dar o passo. Qual é o passo? O passo da vida, o passo da fé. Por isso que a vida sempre vem em primeiro lugar. Vamos olhar o contexto desse evangelho. Vamos olhar um pouco intelectualmente este evangelho para depois colocá-lo no nosso coração. Na época de Jesus, existia a lei do sábado, né, que hoje seria talvez o nosso domingo. A lei do sábado. E a lei do sábado ela começou a existir quando o povo de Israel era escravo e trabalhava 13, 14, às vezes até 15 horas por dia, vamos dizer assim, de domingo a domingo. E eles conquistaram com muito esforço o direito de, no sábado, não trabalhar. Eles disseram para os seus opressores: olha, sábado, nós não vamos trabalhar. Perguntaram: mas por que vocês não vão trabalhar? Por quê? O que está acontecendo? Onde é que você viu? Vocês vão querer trabalhar no sábado? E aí ele veio a resposta: o sábado pertence a Javé. O sábado pertence ao nosso Deus. E nós queremos rezar, oferecer nossas súplicas ao nosso Deus. Então, era um costume no sábado, né? Isso já era um costume muito antigo de não trabalhar no sábado, de não fazer nada no sábado praticamente, né? Era um dia de descanso, era um dia de família, era um dia de orações, né? Porém, veja o que hoje está acontecendo, né? Em nome dessa lei, muitas coisas complicadas aconteciam. Sabe, muitas coisas complicadas aconteciam. Por exemplo, se alguém caísse na frente da tua casa e se machucasse, você não iria socorrer ele, porque é sábado, não dá. Né? Veja, se talvez, né, um animal, né, lá do pasto, lá do nosso campo, caísse num buraco, ele ia ficar lá, porque não podia se fazer nada, né? Então veja só, o sábado ele acabou, a lei do sábado ela acabou se tornando um peso. E aí vem Jesus, né? E aí vem Jesus e ele começa a mudar as coisas. Olha o contexto do evangelho de hoje. Olha o contexto desse evangelho. Eles estavam caminhando há quanto tempo? Eles estavam com fome. Aí eu te pergunto, quando você está com fome, você espera o dia seguinte? Você espera 2, 3 dias? Não. De imediato você vai, sei lá, buscar alguma coisa para comer,
comprar algo, preparar algo, talvez, né, talvez até pedir para alguém. E foi isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo caminhou por, né, uns campos de trigo e automaticamente os discípulos pegaram os cachos de trigo, né, maduro, moeram na mão e foram comendo os grãos. Para quê? Para enganar a fome. Isso foi motivo para uma guerra quase. Isso foi motivo para briga. Isso foi motivo para quase acabar o mundo. E aí Jesus para tudo, porque ele é questionado. Jesus escuta: onde é que se viu? Como é que vocês estão arrebentando com a lei do sábado? Não pode, não pode. E aí Jesus então parou e teve uma expressão que incomodou Jesus. Não pode, não pode. E não era a primeira vez que Jesus estava se incomodando com a lei do sábado. Você deve se lembrar que teve uma outra situação que tinha uma pessoa doente, um paralítico, né? E eles criticaram Jesus porque ele estava curando o paralítico no dia do sábado. E aí eu te pergunto, qual é o dia certo da semana para fazer o bem? Qual é o dia certo da semana para fazer o bem? Eu te pergunto, qual é o momento certo para você fazer o bem? Eu te pergunto, qual é a ocasião, qual é a melhor ocasião para a gente fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom e aquilo que vai ajudar alguém? Qual é? Qual é? Todo momento, toda hora a gente deve fazer o bem. Sempre, sempre, sempre a gente deve fazer o bem. Sempre a gente deve fazer o bem. Por isso, a nossa lei sempre vai ser o amor ao próximo. Nossa lei sempre vai ser Jesus Cristo. Olhemos para Jesus. Olhemos para Jesus. Jesus não tinha maldade no coração. Não tinha maldade no coração. Mas ele lidava com muita tranquilidade, né, com aquela lei que já era ultrapassada, que não tinha mais sentido. Inclusive na igreja tem algumas situações que talvez há 30, 40 anos era assim. Hoje, né, o magistério, hoje a igreja vê de uma forma diferente. E o que esse evangelho de hoje ele vai ensinar para cada um de nós? Ele vai ensinar que a tua vida, que a vida sempre vem em primeiro lugar. Então, eu gostaria de fazer um pedido para você. Não fique triste quando talvez você está fazendo uma coisa boa, está fazendo uma coisa de coração, está fazendo o bem e de repente você escutar uma fofoca de você. Ou talvez alguém for grosso com você. Ou alguém às vezes for estúpido com você. Sabe? Não fique triste. Eu sei que algumas coisas a gente não consegue controlar. Mas não fique triste. Né? Não fique triste. Porque isso também aconteceu com Jesus. Lembre-se que a lei do amor, ela faz, às vezes, a gente deixar algumas coisas que talvez são sérias, importantes, de lado. Porque a vida sempre vai vir em primeiro lugar. A vida sempre vai vir em primeiro lugar. Talvez você, no decorrer da tua vida, talvez as pessoas já apontaram dedos para você. Talvez as pessoas não acreditaram em você. Talvez as pessoas disseram, olha, nunca vai dar certo. Para que você está fazendo uma loucura? E se você for bem sincero com você hoje, deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Porque se a gente espera o melhor momento, ele nunca vai existir. Se a gente espera, talvez, né, ter as melhores ferramentas, os melhores recursos, tu sabe que sempre vai faltar alguma coisa.
Então, esse evangelho de hoje, ele é um evangelho que ele vai tocar o nosso coração e ele vai lembrar, né? Que a gente sempre deve valorizar a vida e cuidar a vida. Quantas vezes, né, a gente precisa deixar algumas coisas de lado, talvez fechar os olhos aqui e agora, para lá na frente a gente conseguir colocar tudo no caminho certo. Mas, uma coisa que é muito importante, tá? Uma coisa que é muito importante. Siga sempre o teu coração, tá? Sabe, siga sempre o teu coração. Não se detenha diante de quem só critica. Porque você sabe, né? O próprio Jesus, ele foi vítima de inveja. Ele foi vítima de ciúme. Tem algumas pessoas que não conseguem lidar com isso. Tem algumas pessoas que não conseguem lidar com o sorriso do próximo. Tem algumas pessoas que não conseguem, sabe, lidar com essas situações. Então a gente precisa sempre erguer a cabeça e não ligar para quem às vezes, né, faz isso, faz aquilo. Muitas vezes tem pessoas que olham torto para você. Não tem problema. A gente sempre vai seguir em frente e a gente sempre vai seguir com muita paz, com muita esperança. Sabe, sempre fazendo o bem. Olhamos para Jesus. Olhamos para Jesus. Ele sabia que naquele momento, pegar aquelas espigas de trigo, né, aqueles cachos de trigo que eram pouquíssimos, não ia fazer mal a ninguém. Muito pelo contrário, ia fazer o bem, ia fazer coisas boas. E é assim, então, né, que a gente também vai viver a nossa vida. Sabe, sempre procurando fazer o bem. Sabe, sempre procurando fazer o bem. Sabe, sempre buscando aquilo que nos faz bem. E que faz bem para a nossa casa. E que faz bem para a nossa família, sabe? Sabe, a gente sempre vai seguir em frente. É por isso que nesses últimos dias eu tenho dito assim. E eu vou dizer mais uma vez. Abraça a tua vida com amor. Tenha orgulho da tua história de vida, de tudo aquilo que você passou. Algumas coisas poderiam ser diferentes? Poderiam, mas não foram. E isso não vai diminuir você. Isso não vai tirar o teu valor. Isso não diminui em nada a tua dignidade diante de Deus. Porque se tem uma coisa que é certa, Deus conhece o teu coração. Só Deus conhece, né? Só Deus conhece as tuas lutas. Só Deus sabe o que você já passou, lutou, os sacrifícios, as renúncias que você precisou fazer. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Sabe? E aí a gente vai dando, né, esses passos tão firmes, esses passos tão seguros. E aí a gente vai, sabe, né? E aí a gente vai tomando posse da nossa vida, dos nossos sonhos e dos nossos propósitos. E a gente aprende uma coisa linda, né? E a gente aprende uma coisa linda quando a gente coloca Deus naquilo que a gente está fazendo. Quando a gente coloca Deus, né, no nosso trabalho, no nosso propósito, naquilo que a gente está fazendo, as coisas dão certo. Com crítica ou sem crítica, as coisas dão certo. Com ventos favoráveis ou desfavoráveis, as coisas dão certo. Sabe por quê? Porque daí, com Deus, né? Com Deus a gente é muito forte. Com Deus a gente é feliz. Com Deus a gente sente um conforto. Com Deus a gente sente paz. Com Deus a gente vê a nossa vida sendo transformada para melhor. Com Deus, inclusive, a gente vai deixando de lado nossas limitações e tantas outras coisas. Nunca se esqueça de uma coisa. Deus é amor. Nunca se esqueça de uma coisa. Deus
é amor e te quer bem. Deus é amor e te quer bem, e te quer feliz, e te quer sorrindo, e te quer seguindo em frente. Por isso que o Evangelho de hoje mostra, quando Jesus escutou isso, corrigiu aqueles que só criticavam e continuou o caminho. E com certeza até Jesus pegou algumas espigas de milho, né? Algumas espigas de trigo, né? Com certeza até Deus pegou algumas espigas e foi comendo aquele trigo para enganar a fome. Sabe, a gente precisa ter essa leveza de coração. A gente precisa ter essa leveza da alma. A gente precisa ter essa leveza que a gente olha, né? Que a gente olha para a vida e a vida precisa ser leve. Para que colocar mais um fardo? Para que colocar mais um peso? Não, vamos largar aquilo que muitas vezes atrapalha a nossa vida. E assim, então, nós finalizamos mais um momento de oração. Esse momento de oração onde a gente está pedindo a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Sabe, a gente vai pedindo neste momento esta bênção agora de Santo Antônio para a tua casa. Gostaria que enquanto a gente vai pedindo esse momento de oração, enquanto o padre não começa com a oração de bênção, o que é que você gostaria que Deus abençoasse hoje? Tem alguma situação da tua vida que Deus precisa olhar? Tem alguma situação que Deus precisa colocar a mão? Tem alguma situação que não está fácil? Coloca diante de Deus. Mas não se esqueça de colocar diante de Deus também as coisas boas e bonitas que estão te acontecendo. Você tem muita coisa boa acontecendo aí no teu redor. Sabe? Então vamos pedir esta bênção para nossos pedidos, nossos agradecimentos, a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e sobre a tua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique com Deus, e que Ele te acompanhe sempre. E amanhã, 7 horas da manhã, nós vamos estar aqui para o nosso momento de oração. Então, se você quiser agora compartilhar esse momento, marcar alguém, fique à vontade. Fique bem e que Deus sempre te acompanhe.